Olá, eu sou o Matias e sejam bem-vindos ao meu cemitério de ideias. Hoje vamos ver mais reviews para os meus livros favoritos. O site que eu uso para registar as minhas leituras é o Storygraph, mas eu sei que o Goodreads costuma ter mais tração e costuma ter mais pessoas a falar, então eu acho que vou ver as reviews no Goodreads. O primeiro livro favorito que eu selecionei é uma leitura recente, que é o The Secret History, da Donna Tartt. Este livro no Goodreads tem uma média de 4.15 estrelas de 5. Agora vamos ver as reviews de uma estrela. Ok, tem aqui uma review absolutamente enorme. Temos aqui a Iris, que deu uma estrela e diz: um livro de 629 páginas que pode ser resumido em alcoolismo como personagem principal, personagens rasas e sem personalidade, no plot just vibes, pretenciosidade da parte da autora e cenas que são inúteis e poderiam ter sido escolhidas para o livro ter exatamente o mesmo conteúdo, com menos de 200 páginas. A personagem feminina principal não serve nada senão de paixoneta do personagem principal e uma bastante clichê. Uma perda de tempo, na verdade. Foi um autêntico sacrifício acabá-lo, mas como paguei por ele, decidi perder tempo e li-o até ao fim. PS, que desperdício de capa tão linda, não merecia. Ok, vamos aqui uma por uma. No plot, just vibes, discordo. Relativamente à primeira crítica, personagens rasas e sem personalidade. Eu sei que essa é uma crítica comum ao The Secret History, tenho aqui o meu diário de leitura para refutar e dar um contra-argumento para com esta crítica. Na minha interpretação, a história secreta é uma perfeita crónica de costumes. A crónica de costumes é um tipo de história, é um tipo de livro. Tem como objetivo refletir sobre os hábitos, atitudes e comportamento das pessoas no cotidiano da sociedade em que se encontram ou no contexto em que se encontram. Eu acredito que apesar da história secreta ter um enredo bastante grande e não cotidiano, simples, pequeno, tem um enredo até bastante... contém um crime pesado. Mesmo tendo em conta que o enredo não se foca apenas no dia-a-dia, mas sim nesta específica circunstância da vida destas personagens, eu acredito que as personagens em Secret History têm um propósito. O propósito é serem personagens tipo. A maneira como eu vejo a história secreta é que as personagens são personagens tipo. Estão lá para representar um tipo de pessoa, para representar uma falha fatal. Há várias críticas sobre a superficialidade das personagens e o facto de não serem... As personagens na história secreta não têm painéis psicológicos desenvolvidos. Não são a sua própria pessoa com as suas próprias complexidades psicológicas. Elas são personagens simples que estão lá para narrar uma história. Elas estão lá com um propósito. E o propósito é contar a história de Richard. De facto, a autora trata as personagens como meros adereços para contar a sua história. E eu acho isso totalmente ok. Até porque Richard, nós temos de saber que ele não sabe nada. Richard é famosamente um unreliable narrator, ou seja, um narrador no qual não se pode confiar por múltiplas razões, mas especialmente porque não lhe é contado tudo. E ele meio que está dentro deste grupo de amigos, mas ainda como outsider, não pertencendo por completo a este grupo de amigos. E é normal que a maneira como ele narra as personagens seja superficial, porque ele só os conhece superficialmente e só para aí nas últimas 150 páginas é que nós realmente compreendemos quem são estas pessoas e as coisas feias que foram escondidas e que o Richard já teve dicas para perceber que as pessoas são assim ou fizeram isto ou não sei o quê, mas que teve a ignorá-las porque ele romantiza este grupo de amigos. E o facto da personagem da Camila só servir para ser o interesse romântico do Richard, acho que é interessante porque de facto Richard é um bocado misógino. Muitas vezes quando ele fala sobre outras raparigas durante esta história, ele fala de forma crítica, quase como se estivesse a analisar se as namoraria ou não. Não explicitamente, mais uma vez. Ele não interage com as raparigas da história da mesma forma que interage com os homens. E quando interage com Camila, uma versão idealizada de uma rapariga da sua área, ele de facto apaixona-se e é exatamente essa paixão que faz com que ela seja superficial e rasa. É exatamente por ele gostar da Camila que ela não tem personalidade, porque isto é narrado à luz dos olhos do personagem principal, que é o Richard. Eu não acho que a personagem da Camila foi clichê de todo, mas pronto, vamos ler mais. E depois sobre a pretenciosidade da autora, adorava que me indicasse exatamente que parte é que é pretenciosa,
porque nós sabemos, ou é sabido, que a Donna Tartt escreveu este livro com a intenção de criticar o mundo universitário, em específico jovens ricos que acham que podem fazer tudo, jovens ricos pretenciosos. O próprio livro é uma crítica ao pretenciosismo, portanto, como é que a autora está a ser pretenciosa? Não tenho a certeza. Adorava saber o que é que ela quer dizer com isto em específico. Leituras Mágicas diz: é uma review grande, portanto vamos avançar um bocadinho, mas estava a ser extremamente complicado conseguir focar-me na história de tão aborrecida e descritiva que era. Livros são descritivos, é preciso descrever as cenas, o que é que queres que eu diga? Achei a escrita demasiado intelectual e certamente existem pessoas que gostam deste tipo de escrita, mas não foi feita para mim. Tudo bem. Ler é para mim um momento de relaxamento, não de uma aula intensa de português. Eu tenho opiniões controversas. Vamos ser honestos. Eu tenho opiniões controversas, eu sei que elas são controversas, eu continuo a tê-las. Eu tenho algum problema com pessoas que leem livros de forma superficial. I said it. Eu também leio para me divertir. Eu também me leio para relaxar. Contudo, se tudo o que tu lês é livros simples, fáceis, em que as coisas são-te alimentadas à boca com uma colherzinha e a papinha lá dentro, toda feita, se tu apenas lês livros que são fáceis em geral, mas que te especificamente são fáceis, tu não estás a crescer como pessoa. Há leituras que eu faço que são só tipo, ok, quero descansar o cérebro, quero ler qualquer coisa, vou ler esta coisa mais simples. Contudo, eu acho que tem de haver um equilíbrio. E a verdade é que o nosso cérebro é um músculo e para o exercitarmos, uma das coisas que nós fazemos é ler. Se tu estás a ler e não estás a exercitar o teu cérebro, então estás a fazer o quê? É que eu sei que isto é controverso, mas eu não percebo pessoas que a única coisa que leem são livros simples, fáceis, rapidez, e é muito, na minha opinião, é muito influenciado pela nossa cultura de hoje em dia, a cultura de conteúdo rápido, a cultura de conteúdo fácil, a cultura de preto e branco, em que nuances são muito complicadas, deixa para lá, eu quero é conteúdo fácil, simples, com uma mensagem direta ao ponto e... odeio. Vamos sair daqui. Eu quero ver... Ok, agora vamos ver os reviews do livro Frankenstein, da Mary Shelley. A Laura diz: leitura penosa. Não só não me senti cativada por nenhum dos personagens, como a maior parte deles me irritou muito. Muitos detalhes irrelevantes. Começou regular, decaiu muito, me deu esperanças de que metade para o final seria bom e piorou mais ainda. Eu entendo o porquê de ser um clássico e porque fez tanto sucesso na época, mas acho que quando a obra já faz parte da cultura pop e você já tem tanta referência a respeito, perde a graça. Se bem que com Drácula não foi assim, pois... sofri muito. Não tenho nada a dizer, não vou dizer nada. Mulher Traça diz: um dos livros mais chatos que eu já li. Demorei meses para conseguir chegar no final. E só um spoiler do que morre me deu forças para terminar de ler e não queimar esse lixo de livro e depois arrancar os meus cabelos por ter gastado mais de R$2 nisso. Eu não tenho nada a dizer, não há aqui nenhuma crítica construtiva, eu não tenho nada a dizer. Ok, agora vamos ver as reviews para o livro A Casa no Mar Cerúleo. Dos livros que eu selecionei, que são os meus favoritos, este livro é o único que não tem 5 estrelas. Isto devido à controvérsia que há no mundo real sobre o livro, a inspiração do autor e o autor em si. Por isso não consegui dar assim uma review de 5 estrelas, mas vamos ver as pessoas que deram review de 1 estrela. História num geral não me agradou. 10.000 piadas gordofóbicas e o brilho jogado em cima de um assunto que podia ter sido levado de outra maneira, tendo em vista que foi inspirado numa história real sobre crianças indígenas. Muita coisa me incomodou, não consigo engolir o pequeno conto de fadas jogado por cima no final que envolvem o personagem principal, que aliás eu também desgosto, enfim, não gostei do livro, não arrependeria. Este comentário da Nini toca de facto na realidade da questão, ou seja, o livro da House in the Cerulean Sea foi inspirado nas casas residenciais dos Estados Unidos e Canadá, nas quais eram mantidas crianças indígenas que eram retiradas aos pais porque se achava que os pais indígenas eram incapazes de ser bons pais porque eram indígenas e tinham uma cultura diferente. Muitas dessas crianças acabavam mortas ou só abusadas em geral. O livro é inspirado nisso, apesar de se eu não soubesse isso eu não teria imaginado que era, por acaso acho eu. Mas é inspirado nisso, só que em vez das crianças serem indígenas, são mágicas.
E eu concordo que é uma história bonitinha e fofinha e wholesome sobre uma coisa triste. Mas não acho que glorifica de nenhum modo a realidade que aconteceu na vida real nos Estados Unidos e Canadá. Não acho que glorifica de todo. Eu compreendo que pode não ser de bom tom pegar numa tragédia dessas e criar uma história que no fim corre bem e que no fim esses sistemas opressores são derrotados ou estão em processo de serem derrotados, mas ao mesmo tempo não acho que é assim tão dramático. Próximo livro, Babel, da R.F. Kuang. Ronan disse: nem sei por onde começar a falar deste livro. Foi uma grande perda de tempo concluir essa leitura. A escrita da autora realmente não me agrada em nada. Os personagens não foram desenvolvidos suficientemente. Não há como se conectar com nada dessa história. Nada é aprofundado, temos temas que imaginei que seriam bem trabalhados e tudo que a história nos entrega é superficialidade. Eu não acho que tenha sido superficial, eu acho que foi subtil. A crítica ao colonialismo foi feita maioritariamente através de ações e não de palavras, eu diria. Não há propriamente neste livro uma discussão profunda sobre o colonialismo, até porque é uma ficção de fantasia. Mas tu vês, sim, os impactos do colonialismo nas personagens. E só isso é suficiente para teres pensamento crítico e pensar, coisas. Por exemplo, a autora não explicou o quão prejudicial é o racismo para crianças e o quão destruidor da autoestima é cresceres num mundo em que tu és feio, burro, preguiçoso por teres nascido com as características físicas e étnicas com as quais nasceste, mas tu vês isso. Tu vês o Robin a ouvir comentários racistas do próprio pai e vemo-lo ainda alcançar coisas e a querer sair desses estereótipos racistas sem se aperceber que são estereótipos racistas, sem pensar, espera, é errado que ele me disse isto. Na verdade, ele em criança, tudo o que ele faz é tentar superar isso que ele vê como uma verdade porque as pessoas brancas lhe dizem que é uma verdade. E isso já é tão intenso que eu acho que não é preciso aprofundar mais. Não achei interessante o aspecto mágico porque a história do livro é bem parecida com a história no mundo real. As coisas mais significativas que a Inglaterra conseguiu com a prata são coisas que a Inglaterra do mundo real conseguiu sem magia também, não foi muito criativo. Acho que concordo. Para ser honesto, a parte da prata não me interessou muito. Quando eles entraram na faculdade interessou-me mais, mas a magia, o sistema mágico não foi a coisa que me agarrou de certeza. Outro problema que eu não consegui ignorar é o quanto da história não parece passar no século XIX. Teve um momento da história em que o Robin pensou: britânicos fazem tudo por especiarias e não colocam na comida, e foi nesse momento que o livro perdeu todo o brilho para mim. Eu percebo que pode parecer muito Gen Z, mas eu tenho quase a certeza que já houve outras pessoas a pensar nisso antes dos anos 2000. Metade das páginas não acrescentam muito, são monólogos de professores e discussões académicas que foram bem maçantes para mim. Aqui eu vou ter de discordar por completo, porque eu achei bastante interessante todas essas discussões e monólogos. Eu não estou na área de tradução, mas estou a aprender grego e latim, ou seja, a traduzir também, mas não estou no tipo tradução em geral. Mas achei extremamente interessante a metáfora da tradução e da magia. Eu gosto mesmo muito e achei muito bonito, portanto, é isso. As próximas reviews de uma estrela que vamos ler vão ser sobre o livro Catching Fire ou Em Chamas da série dos Hunger Games. É o segundo livro da série dos Hunger Games, que é o meu favorito da trilogia. Eu absolutamente amo Hunger Games, ainda não li A Ballad of Songbirds and Snakes, nem o Sunrise on the Reaping, mas eu quero ler este ano e eu vou ler este ano antes que o filme novo saia, ok? Eu juro que sim. Portanto, vamos ver reviews do meu livro favorito da trilogia dos Hunger Games, que é tipo a minha trilogia e tipo de estilo de livros favoritos. Ok, só temos uma review de uma estrela em português e a única coisa que diz é praticamente uma repetição da primeira história, porém com uma cena absurda de ridícula no final. Discordo! Para mim, o segundo livro é o meu favorito porque eu gosto muito mais das personagens que estão no segundo livro, especialmente do Finnick, mas gosto muito mais da arena e de o que acontece nos Jogos da Fome da segunda vez. O segundo Jogos da Fome que nós vemos na trilogia é muito mais interessante. O primeiro é tipo básico, simples, o segundo tem a coisa do relógio, é extremamente interessante. E depois acaba sem spoilers, mas completamente com spoilers, no início da rebelião, o que é tipo
só a melhor cena. É todo o ponto da trilogia, tipo, haver uma rebelião contra o Capitólio. E vamos ler a review da Joana Leitão Teixeira. Claramente bastante abaixo do primeiro volume desta trilogia. No início do livro assustei-me, começou a pender vertiginosamente para a lamechice e para o típico triângulo amoroso. Ai que gosto deste, ai que afinal gosto daquele, ai que não gosto mas é de nenhum. Depois lá recuperou. Ok, eu concordo, mas esta parte temos de lhe dar um pouquinho de sal, porque é feito para adolescentes, ok? Temos de lhe dar um pouquinho de sal. Abandonou em grande parte esta dinâmica amorosa e voltou à ação. Mas esta ação deixou algo a desejar. A repetição da história e da tapadice inocência exagerada da personagem principal não me convenceram. Ainda assim levam It Was Ok, pela facilidade de leitura continua presente apesar do livro em si não ser tão viciante. Ok, discordo. Eu vou tentar arranjar reviews negativas para os meus 2 livros de poesia favoritos. Só que eu não sei se eu vou arranjar porque eu duvido que muita gente tenha falado sobre o assunto. Primeiro vamos falar sobre Os Passos em Volta. Os Passos em Volta é um livro de contos de Herberto Helder, um poeta português. E é tipo o meu livro favorito à face da terra. Tipo, entre os 3 melhores. Não gosto de Herberto Helder. Já discordamos. Além deste livro, li alguns poemas e só gostei de um. E pouco. Para mim são apenas palavras sem sentido. Esta questão de serem palavras sem sentido é normal numa poesia e numa escrita como Herbert Helder. A maneira como eu descreveria Herbert Helder é muito surrealista. Ele não pertence necessariamente ao movimento surrealista da literatura portuguesa, mas é muito surrealista, muito estranho, uma escrita bastante erudita, eu diria. Ele utiliza palavras que não são do dia-a-dia comum, palavras que são mais eruditas de facto. E de facto às vezes é complicado entender o sentido das coisas que ele está a dizer, mas eu acho que quando se entende o sentido é muito bonito. Eu próprio, ao ler, eu li Os Passos em Volta em 2019, eu tinha 16 anos. Era como resolver uma equação. Estás ali, não faz sentido nenhum, e quando chegas lá é tipo, uau, ok, isto é bonito. Destes 23 textos apenas gostei de um, e é esse conto que me impede de cometer a blasfémia de colocar uma estrela aos Passos em Volta. Somos todos diferentes e únicos, blá blá blá. Está bem, tudo bem. Agora, João Duarte deu 2 estrelas. Nunca li um livro como Os Passos em Volta. Foi provavelmente a obra mais intrigante que já me passou pela mão. Atribuir-lhe uma pontuação é, para mim, um exercício de criatividade. Passo a explicar. Em muitos dos contos, tudo é confuso e nebuloso, não no sentido de a construção frásica ser complicada, mas simplesmente por não conseguir perceber onde o autor quer chegar. E, no entanto, as palavras são sempre fortes e mostram indelevelmente que se está perante algo que foi escrito por quem sabe mesmo escrever. Logo, uma estrela seria injusto. Ok, basicamente as reviews dos Passos em Volta estão a dizer que é confuso, que não faz muito sentido, que é difícil perceber qual é o ponto do texto. Válido. Agora quero ver, por último, um livro de poesia, que é O Horto de Incêndio de Alberto. Alberto é o meu segundo poeta primeiro. Eles estão juntos no primeiro lugar. Poeta favorito. Não há uma única review de 1 estrela. Não há uma única review de 2 estrelas. E vamos ver as 3 estrelas. O Horto de Incêndio, quando eu ponho o filtro de só em português, não me dá reviews de 1 estrela, nem de 2 estrelas. Apenas 3 estrelas. Acho que vamos acabar por aqui. Estes são alguns dos meus livros favoritos. Se forem ao meu Storygraph, eu tenho lá para aí uns 10 livros na minha lista de favoritos. Portanto, se quiserem stalkear-me e ver o que é que eu ando a ler, força. Se não, venham ver o meu TikTok, que é Mads Graveyard, também vai estar aqui escrito. Vejam o meu Instagram, vejam tudo. E obrigado por verem. Até já.